Nós, homens e mulheres que nos dedicamos à educação, sabemos que hoje há um certo anacronismo na relação dentro da universidade. Este anacronismo significa estamos fora do tempo, ou numa colisão do tempo. Insisto, aquilo que foi levantado ontem aqui na abertura e hoje também de manhã. Nós vivemos um mundo hoje em que há uma veloz mudança nos modos de fazer, de pensar, de atuar. Qual é o grande risco, o grande perigo? Como eu dizia antes, nós ficarmos satisfeitas ou satisfeitos. A satisfação paralisa, adormece, entorpece. Há um grande escritor brasileiro, já falecido, chamado Guimarães Rosa, e ele dizia, e é verdade, o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. A satisfação nos conduz a um estado perigoso de tranquilidade. Por isso, numa tarde como hoje, eu queria pensar em algo que eu considero uma virtude. A primeira grande virtude de um professor para uma universidade é que ele tenha o que eu estou chamando de insatisfação positiva. Ou seja, que ele ou ela não se contente em saber apenas o que já sabe, em ensinar apenas no modo como já ensina, em formar na maneira como forma. Um dos meus filhos, que tem 35 anos, quando ele tinha 18 anos de idade, ele um dia estava em casa ouvindo no quarto dele um rap, uma música norte-americana. Eu gosto de rap, do rhythm and poetry, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu, filho de italiano, na sala ouvia ópera. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera nós ouvimos um pouco mais alto. E o André saiu do quarto dele e veio até a sala para me repreender. Hoje ele gosta de ópera, na época não. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini chamada Mio Babino Caro, que é maravilhosa. Aqui, os sacerdotes que já fizeram casamento sabem que é muito comum as noivas escolherem essa área para a hora da bênção das alianças. O que é algo estranho, porque ou a pessoa não entende de ópera, ou ela entende muito de casamento. Porque a área fala de uma menina que vai se matar. E a pessoa pede para que toque no casamento. Não sei se vocês se lembram, é maravilhoso. Mio Babino Caro, né? Meu papaizinho querido. Aliás, a música ela canta, tende piedade de mim. E a pessoa coloca, de fato, na hora da bênção das alianças, que é uma coisa estranha. Quer ver? Ó. Ó, meu papaizinho querido. Tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta Rossa, né, em Florença. Ou o senhor me dá esse anel de casamento, ou eu me mato. E ela se mata. E a pessoa põe isso na hora do casamento. Deve ser premonição. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap, e ele saiu do quarto dele e falou, pai, pelo amor de Deus, isso lá é música? Eu falei, André, meu filho, que pena, você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Aos 18 anos de idade, você já fechou a tua cabeça para aquilo que é diferente do que você conhecia. Você, aos 18 anos de idade, acha que a única música que serve é aquela que você já ouvia. Você, aos 18 anos de idade, ficou impermeável a conhecer o que não conhece. Você, aos 18 anos de idade, ficou refém da pobreza das ideias. Ele falou, pai, você está ficando louco. Eu disse, eu estou ficando louco
e você está ficando velho. Atenção, não confunda idoso com velho. Não confunda idoso com velho. Idosa é uma pessoa que tem bastante idade. Velha é a pessoa que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Idosa é uma pessoa de 70 anos de idade, 80 anos de idade. Velho, você pode ser e eu, com 20 anos de idade, 30, 60, 70. O grande perigo da Universidade Católica não é ficar idosa, mas é ficar velha. A Universidade Católica, que são as primeiras formas de universidade no Ocidente, que tem mais de 800 anos de história, correram em vários momentos, e ainda correm, um risco. Não de ficar idosas, mas de ficarem velhas. Qual é a diferença, repito, entre o idoso e o velho? O velho é aquele que acha que já sabe, é aquele que acha que já está pronto. Em português, nós trouxemos uma palavra do latim que se usa em francês, se usa em espanhol e se usa em inglês. Em português, nós usamos a palavra perfeito. Perfeito, como sabe o que estudaram latim aqui, significa feito por completo, feito por inteiro, concluído. Por isso, cuidado, porque uma universidade envelhece quando os homens e as mulheres que nelas atuam consideram que o que fazem é perfeito. Isto é, já está feito por completo, feito por inteiro, e basta reproduzir. Um dos grandes alemães da história, que ganhou cidadania norte-americana, foi Albert Einstein. E Einstein é autor de uma frase inesquecível. Einstein dizia: tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo modo e aguardar resultados diferentes. Nós precisamos afastar, como professores e professoras, do nosso dia a dia, a possibilidade de sermos velhos tolos. Nós precisamos ser sábios idosos. Por isso, para que você e eu sejamos um idoso sábio e não um velho tolo, é preciso que a gente tenha uma virtude junto com a anterior. Eu mencionei a anterior como sendo uma insatisfação positiva. Agora falo uma segunda virtude que não é teologal, ela é pedagógica. A segunda grande virtude pedagógica é a humildade. Humildade. Você sabe que humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade não é subserviência. Humildade é voltar àquilo que um dia nos ensinou. Aquele que teve que ganhar um nome humilde, que foi Paulo. Porque o apóstolo Paulo, como sabem, ao receber esse nome, foi para aprender a ser pequeno. Nós estamos numa grande cidade chamada São Paulo. Vocês sabem que esta cidade que nós estamos, aqui é uma das partes dessa metrópole, recebeu esse nome porque ela foi fundada no dia 25 de janeiro. E na crença cristã, 25 de janeiro é o dia da conversão do judeu Saul para o cristianismo. Como os jesuítas fundaram a cidade de São Paulo no dia 25 de janeiro, ela recebeu esse nome. O que é um nome hoje contraditório, porque afinal,
Como Paulos, em latim, significa pequeno, a cidade ultrapassou o que ela deveria. Mas ela, na origem, tem algo que nos lembra a educação. Vocês sabem que das 10 maiores cidades do mundo, São Paulo é a única que não nasceu num forte militar. É a única que nasceu numa escola. Das 10 maiores cidades do mundo, a cidade de São Paulo é a única que nasceu numa escola, num colégio, em vez de nascer num forte militar. Isso talvez nos dê algum alento, alguma esperança. Mas, por outro lado, é preciso voltar a uma expectativa, que é a ideia da humildade. Olha que coisa interessante. Eu trabalhei 17 anos com um grande educador brasileiro chamado Paulo Freire. Paulo Freire, eu trabalhei com ele por 17 anos, ele foi inclusive meu orientador no doutorado, e ele foi secretário de educação na cidade de São Paulo, e eu o substituí depois, por 2 anos, nessa atividade de gestão pública. Paulo Freire, não sei se sabem, é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa de toda a história do Brasil. O Brasil tem 512 anos de fundação. E Paulo Freire, um educador, é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa da história. Quando ele morreu, em 1997, ele já houvera recebido 36 títulos de doutorado. Oxford, Cambridge, Bolonha, Paris 4, África, Ásia, Europa, América. E ainda recebeu mais 5 pós-mortem. Por isso, ele tem 41 títulos de doutorado. Aliás, Paulo Freire sozinho tem mais títulos de doutorado do que os 3 brasileiros que vêm depois dele juntos. E é claro, Paulo Freire tinha uma coincidência. Se chamava Paulus. E Paulo Freire era um homem absolutamente humilde. Jamais subserviente. Tanto que ele trabalhou anos exilado no Conselho Mundial de Igrejas, na Europa, para não precisar, ao voltar ao Brasil, ter de negar a sua convicção de que educação não é para domesticar, mas é para libertar. Que educação não é para alienar, mas é para oferecer autonomia. 15 anos de exílio, nem para o enterro, o sepultamento da mãe dele, ele pôde voltar. Era humilde, mas não era subserviente. Por isso, uma universidade católica precisa ser humilde, mas não pode ser subserviente. Humildade para saber que crescemos, mas não pode jamais esquecer a história que carrega, a tradição que comporta, a importância que protege. Humildade, sim. Subserviência, covardia, aquilo que os romanos chamavam de, não sei como seria a tradução agora para os nossos tradutores, mas aquilo que em latim, em italiano se falava de ser pusilânime. Pusilânime. Uma pessoa que é covarde, que é pequena. A Universidade Católica tem que ter humildade e nós, professores, dentro dela também. Mas jamais subserviência, porque nós temos história, tradição, capacidade de nos orgulharmos sem arrogância, sem soberba, mas com orgulho da nossa trajetória, da nossa história. E Paulo Freire, um homem absolutamente humilde, que ensinou por 17 anos numa universidade católica. Porque quando ele voltou do exílio, em 1979, a primeira pessoa que foi ao aeroporto buscá-lo foi o cardeal Paulo Evaristo Arnes. Outro Paulo. E Dom Paulo Evaristo o recebeu e o levou até a Universidade Católica de São Paulo para que ele pudesse, Paulo Freire, depois de 15 anos de exílio, ser homenageado. E Paulo Freire ficou na Universidade Católica por 17 anos ensinando.
Aliás, ele foi recebido no Teatro da Universidade Católica em 1979 e o corpo dele foi encomendado nesse mesmo teatro em 1997, quando faleceu. Paulo Freire, olha na minha mão se você puder. Olha na minha mão. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. Digo de novo. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo dela crescer é se ela baixar outra pessoa. A Universidade Católica e nós, professores e professoras dentro dela, temos de saber que para sermos grandes, nós temos de nos conhecer pequenos. Isto é, temos a cabeça aberta em relação ao mundo que muda, levarmos essa mudança em conta, mas não nos tornarmos reféns da mudança. Isto é, termos humildade sem subserviência. Claro, nós temos uma história de universidades católicas de mais de 800 anos. Quero introduzir aqui uma distinção daquilo que vem do passado, algumas coisas têm que ser trazidas até hoje. Aquilo que tem que ser protegido, guardado, levado adiante. A gente chama isso de tradição. Tradição é o que vem do passado e precisa ser protegido, guardado, levado adiante. Mas há coisas que vêm do passado que têm que ficar lá no passado. Porque elas são ultrapassadas, elas já não têm mais lugar, elas não fazem mais sentido. A isso nós chamamos de arcaico. Há uma diferença entre o tradicional e o arcaico. O tradicional é o que veio do passado e nós temos que proteger. O arcaico é o que veio do passado e nós temos que descartar, deixar lá. Há muitas coisas na Universidade Católica que são tradicionais e precisam ser levadas para o século 21, 22, 23. A atenção ao conteúdo, a formação humanista, o relacionamento saudável na convivência, a recusa ao egoísmo, a noção de acolhimento, o desejo de formar pessoas, isso é tradicional. Mas algumas coisas vêm do passado da Universidade Católica e essas coisas são arcaicas. Que é o autoritarismo em vários lugares, o envelhecimento de algumas práticas pedagógicas, a arrogância eventual de professores e professoras que no mundo de mudança insistem na tolice de continuarem como eram. A utilização, às vezes, de conteúdos que não fazem mais sentido no século XXI. Por isso, em cada escola, você e eu, professor e professora, temos de saber fazer uma separação do que veio do passado, o que é tradição e que nós vamos levar adiante, e o que é arcaico que nós vamos deixar no passado. Existe um verbo em alemão, eu não falo alemão, né? Eu conheço algumas coisas em alemão, inclusive porque eu sou avô de alemão, né? Eu sou um opa, né? Porque uma das minhas filhas é casada com um alemão e ela tem um filho, né, que me chama de opa, né? Mas eu não falo alemão, exceto algumas coisas e para xingar o meu genro, né? E um verbo alemão que eu não saberia dizê-lo, mas aqui quem o fala, né, saberia fazê-lo, e ele representa muito bem o que eu quero dizer com isso, né? Que é um verbo que, dito no sotaque brasileiro, ele seria dito aufheben. Aufheben. Que é um verbo em alemão que tem 3 significados ao mesmo tempo. Esse verbo, muito utilizado por Hegel no século XIX,
tem 3 sentidos. O primeiro significa negar. O segundo é proteger. O terceiro é elevar. Negar, proteger e elevar. O que eu quero dizer com isso? O professor e a professora, na universidade e na escola católica do século XXI, de nível superior, precisa ser capaz de negar aquilo que não tem mais lugar, que é arcaico. Como eu dizia, certo autoritarismo, certa recusa aos conteúdos contemporâneos, certa arrogância em relação ao modo de relacionamento. Isso tem que ser negado. Algumas outras coisas têm que ser protegidas, isto é, guardadas e trazidas do passado com carinho, com cuidado. Atenção humanista, verificação dos conteúdos, a organização de uma escola que faça aquilo que os gregos chamavam de paideia, em vez de apenas dar uma conexão técnica. Uma das coisas, parênteses, que eu admiro na FEI, na faculdade, ou aqui hoje que estamos, né, na Fundação Educacional Inaciana, na sua história, eu fui professor por 16 anos em escolas jesuíticas de nível superior, além da Universidade Católica. Aliás, nesse auditório, há 2, né, que foram meus reitores, o padre Paulo Delbu e o padre Severino Peters, atual presidente. Ambos foram meus reitores. E uma coisa que eu aprendi com os jesuítas, aliás, eu fiz filosofia na tradição jesuítica. Eu fui formado na antiga, aqui no Brasil, mas não velha, antiga Faculdade Nossa Senhora Medianeira. Isso significa que, nesta lógica, uma das coisas que eu admiro no centro universitário é que, embora seja uma estupenda escola de engenharia, ela oferece formação integral em relação à capacidade técnica, à capacidade de caridade, no sentido agápico do termo, da força do pensamento em volta das artes e da intervenção na sociedade. Por isso, volto para ir amarrando o meu raciocínio. Há coisas que nós negamos, o arcaico. Outras nós protegemos, a atenção ao conteúdo, o papel docente, e outras coisas nós temos que elevar. Isto é, ir adiante. Em outras palavras, não nos contentarmos com os modos como já fizemos as coisas. Aliás, uma das frases que eu mais gosto é de um grande norte-americano, obrigado, de um grande norte-americano que é ligado ao tempo do consumo e que todos os anos ele disputa quando há eleições nos Estados Unidos para a presidência da República e ele perde todas as eleições. Mas ele não desiste, inclusive porque esse homem, chamado Ralph Nader, ele aprendeu uma coisa: não existe fracasso no erro, o fracasso está na desistência. Você não fracassa quando erra, fracassa quando após ter errado, desiste. E Ralph Nader diz algo especial, ele diz: o verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. Digo de novo. O verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. Porque quando eu formo, como docente, apenas um seguidor, nós ficamos onde já estávamos. Mas quando eu formo alguém que me ultrapassa, eu consigo elevar aquilo que a gente precisa. Por isso, nesses 4 minutos finais desta intervenção original, eu queria trazer à tona 2 reflexões. Aliás, 3 delas. A primeira delas, há um grande português que viveu no Brasil, professora Teresa, chamado, grande, especial, chamado Antônio Vieira. Antônio Vieira foi um grande padre jesuíta do século XVII. E o padre Antônio Vieira começa um dos seus sermões, ele que foi um grande escritor de sermões, com uma frase que quando a senhora me passou o bilhete, eu me lembrei do padre Antônio Vieira. Porque o padre Antônio Vieira começa o sermão dizendo: peço desculpas a todos, mas não tive tempo para ser breve. Peço desculpas a todos, mas não tive tempo para ser breve. A segunda consideração que eu quero fazer: qual é, de fato, a escola
que tenha um professor e uma professora que respeitem a tradição e descartem o arcaico. Aquele que, além de uma insatisfação positiva, tenha humildade, mas especialmente tenha coragem. Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Coragem é a capacidade de iniciativa. Coragem é a capacidade de ir buscar em vez de aguardar. O velho aguarda, o idoso procura. Olha que coisa interessante. Eu quero lembrar algo, e aqui termino, que é uma das ideias que mais me perturba, no bom sentido, que é, na regra dos beneditinos, quando São Bento funda a ordem beneditina, ele faz uma regra, um conjunto de normas. Das regras beneditinas, quem aqui é beneditino sabe disso, a que eu mais aprecio é aquela que deveria se aplicar a todos os professores e professoras de escolas católicas. É a regra 34. A regra 34 dos beneditinos diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. O monge beneditino que resmungar, que murmurar, para usar o latim, ele é colocado fora. O que é resmungar? Resmungar é, em vez de fazer, dizer: alguém tem que fazer alguma coisa. Resmungar é andar pelos corredores dizendo que algo tem de ser feito. Resmunga aquele ou aquela que, em vez de acender uma vela, amaldiçoa a escuridão. O resmungante, e aí eu termino, vou terminar. O resmungante é aquele que não entende o que disse um outro grande beneditino, e essa será a minha última frase, que é um homem do século XVI, um monge beneditino chamado François Rabelais. Para quem gosta de literatura francesa renascentista, François Rabelais, para usar o sotaque francês, tem uma frase que eu vou dizê-la 2 vezes, inclusive para que a nossa tradução fique bem adequada. Rabelais dizia: conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. Digo de novo. Conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. A gente quer, deve e pode. O professor adequado para a nossa escola é aquele que tem humildade, satisfação não completa, coragem e noção de urgência. É urgente. A gente quer, deve e pode. A gente faz. Obrigado.